Muito boa tarde, então. Meu nome é Juliana Meanda, eu falo aqui de Niterói. Eu sou doutoranda pela Universidade Federal Fluminense e sou mestra por lá também. E o que eu vou apresentar aqui tem a ver até com a minha pesquisa do mestrado. Eu continuo estudando literatura ticana, mas no mestrado especificamente eu estudei essa autora, que é a Lúcia Corpi. E o título da minha apresentação é Uma Conversa entre Glórias, né? Foi uma coincidência dos nomes, porque eu vou fazer aqui um paralelo entre a Glória Ansaldúa e a Glória Damasco, que é a personagem protagonista de uma série da Lúcia Corpi. Então, eu vou apresentar para vocês brevemente essa série. Na verdade, eu fiz um recorte da série, dos 3 primeiros livros, os 3 publicados na década de 90. A série inteira tem 5 livros, esses são os 3 primeiros, de 92, 95 e 99. E essa série tem, né, a Lúcia Corpi, né, ela é uma das pioneiras da literatura ticana, e ela criou essa personagem, Glória Damasco, que é a primeira detetive feminina da literatura ticana. Ela é uma autora também que tem uma longa trajetória, poeta, como quase todas as ticanas, escreve em diversos gêneros, enfim. E aí, esse primeiro livro, de 92, né, apresenta a protagonista, Glória Damasco, né, uma ticana, uma mulher ticana, uma jovem mulher casada, né, e com uma filha pequena. E é bem interessante como ela coloca sempre um panorama social e histórico, né? Então, esse primeiro livro envolve o movimento ticano, mais especificamente se passa a primeira cena dentro da Marcha da Moratória Nacional Ticana, que ocorreu de fato em 1970 em Los Angeles, na Califórnia, e o livro como um todo fala do nacionalismo ticano e em contraposição ao feminismo. E é bem interessante como que a Damasco está ciente de que há uma exclusão das ticanas mulheres do movimento ticano, quer dizer, da sua própria etnia, e ao mesmo tempo do feminismo que é principalmente branco, né, das mulheres brancas de classe média. Então, isso é bem enfatizado. Já o segundo, está passando, né? Perdão, aqui, o segundo livro, de 95, né? A Glória Damasco continua protagonista. Dessa vez, um outro momento do movimento ticano é colocado, né? Enfim, no enredo. Ele fala da greve da United Farm Workers de 73, que ocorreu em Delano, na Califórnia, né, dos movimentos... Desculpa, Ju. Sim? Pois não. Em qual slide que tá? Porque ainda tá para a gente só uma conversa entre glórias. Então não está passando. Não sei. Vamos Como ver você aqui. não colocou no Tela cheia, né? Isso, na tela cheia, aí você vai ter que ir clicando no slide que você quer que... eu tenho que ir clicando? Isso. Isso, agora tá a série. Obrigada. Assim vai? Assim aparece? Sim. Sim. Então tá. Obrigada por avisar. Então, essa, né, para quem não viu, então, né, quer dizer, vocês não viram, os 3 primeiros livros aqui, né, como eu falei, o recorte que eu fiz, né, de 92 a 99, a Lúcia Corpi, né, que eu já falei dela, a autora, o livro de 92, como eu falei, com esse panorama do movimento ticano, da questão do nacionalismo versus o feminismo, e agora indo para o segundo livro, que fala também, como eu estava comentando, né, de outro momento do movimento ticano, né, agora sobre os trabalhadores rurais, né, e aqui há uma denúncia da violência contra a mulher, se fala de tráfico de mulheres, de estupro, né. O terceiro livro, mais uma vez a Glória Damasco protagonizando, né, nesse momento a investigação dela leva ela para o século XVI, e traz a personagem Malinte, né, da história aí da conquista espanhola, uma mulher indígena que foi tida como traidora, e a Lúcia Corpi, assim como muitas ticanas, revisita essa personagem, reescreve essa história, e aqui mais uma vez é denunciada a violência contra a mulher, mais uma vez falando de tráfico e de estupro marital, né, então dentro do casamento, né, que pouco se fala, né, portanto, essa protagonista, né, a Glória Damasco, que eu digo que ela é inicialmente uma detetive acidental, passando para amadora, e finalmente no terceiro livro ela é profissional. O que acontece, né? A questão toda que eu vou fazer o paralelo com conceitos da Ansaldúa é a questão da clarividência da personagem, ou consciência extrasensorial. Isso surge a partir do seu envolvimento com as investigações.
né? Então, o envolvimento emocional da Glória Damasco a leva a ter intuições, pesadelos, sonhos, visões, que ela chama de dom sombrio, né? O Dark Gift. E esse Dark Gift da Glória Damasco tem muito a ver com vários conceitos da Glória Anzaldúa, né? Por isso essa conversa entre glórias. Então, por exemplo, La Facultad, né, que no Borderlands ela fala que La Facultad é a capacidade de ver nos fenômenos de superfície o significado de realidades mais profundas, é um sentir instantâneo, uma percepção rápida que chega sem um raciocínio consciente, que fala muito sobre esse, né, esse dark gift da Glória Damasco, que é exatamente esse tipo de percepção, né? Um outro conceito da Glória Anzaldúa, né, que a Keating fala em 2006, o conhecimento é uma epistemologia holística que incorpora autorreflexão, imaginação, intuição, experiências sensoriais, pensamento racional, ação dirigida para o exterior e preocupações com justiça social. Então, é justamente isso que a Glória Damasco faz. A partir desse envolvimento emocional com as questões, né, de injustiças com pessoas à sua volta, principalmente da sua comunidade ticana, ela começa a ter esse dom sombrio, essas intuições, né? E a partir disso, ela junta a ele o seu pensamento racional para buscar uma solução, para buscar justiça, né? Então, ela tem essa preocupação de justiça social o tempo inteiro. Então, o dom sombrio tem a ver com esses dois conceitos, né, da Anzaldúa. O La Facultad do Borderlands, de 87, né, essa forma intuitiva de conhecimento que se comunica através de imagens e símbolos, indo além do pensamento lógico e da análise empírica, e o conhecimento que a Anzaldúa fala em 2002, como uma aceitação da espiritualidade elevada ao mesmo nível ocupado pela ciência e pela racionalidade, né, que é o dom sombrio, no caso da Damasco. Então, outros conceitos como Borderlands e Nepantla, né, um também do Borderlands e o outro mais recente, né, ela diz, a Keating, né, ela exemplifica, ela assemelha bem assim os dois, né, ela faz um paralelo, como se fosse o Nepantla sendo uma continuidade do Borderlands. Ela fala que, assim como o seu conceito de Borderlands, né, das fronteiras, né, das terras fronteiriças, Nepantla indica um espaço liminar onde a transformação pode ocorrer. Mas o termo Nepantla, com o termo Nepantla, Anzaldúa ressalta e expande as dimensões espirituais, psíquicas, sobrenaturais e indígenas, né? Então, é exatamente isso que tem muito a ver com o conceito lá, né, com a questão do livro, né, do dom sombrio. Outros conceitos, né? Mais uma vez fazendo um paralelo de um conceito mais antigo com o mais recente, né? A Numestiça, de 87, a Nepantleira, de 2002, né? Então, com relação à Numestiça, né, a nova mestiça lida com as dificuldades, desenvolvendo uma tolerância para as contradições, uma tolerância para a ambiguidade. E sobre as nepantleiras, né, onde outros viam fronteiras, essas nepanteiras viam ligações. Onde outros viam abismos, elas viam pontes cruzando esses abismos. Então, a Damasco pode ser considerada uma numestiça nepantleira, né, transitando constantemente por frestas entre diferentes mundos, né, buscando promover conexões, ou seja, o seu lado intuitivo, sensorial, né, psíquico, com um lado, digamos, sobrenatural, né, até, com o lado racional, com o seu lado lógico, do pensamento mais hegemônico. Então, ela está o tempo inteiro transitando por esses mundos. Ela problematiza o pensamento lógico, racional hegemônico. Pois não? Faltam 2 minutos, tá? Maravilha, obrigada. Então, ela problematiza o pensamento lógico-racional hegemônico, se afastando dos discursos da racionalidade binária em direção a uma terceira via, né? Um outro, né? Um pensamento outro, como a gente fala, né? Então, o dom sombrio de Glória é uma forma de cosmovisão alternativa, né? Que coloca modos diversos de pensamento e conhecimento lado a lado e empreende através deles uma problematização e reinvenção identitária, o que ocorre através de tensões e conflitos externos e internos, né? Na verdade, a Glória Damasco, ela não faz isso de uma forma tranquila, né? O tempo inteiro são muitas tensões, né? Muitas contradições, né? Então,
ela vem acostumada, né? Ela se coloca principalmente uma pessoa preocupada com questões sociais, ela está sempre, ela é uma ativista, né? Lá na marcha da moratória, ela estava lá na marcha, foi ali que ela viu o corpo de uma criança assassinada, né, morta, que ela viu que poderia ter sido um assassinato, e ali ela começa a desenvolver o dom sombrio, né? E a partir desse envolvimento emocional, social, que ela desenvolve essa nova forma, né, de saber, essa nova episteme, né? E a partir dela ela começa a tentar, né, colocar, né, ao mesmo tempo, né, com o que ela tinha de como certo, que era o seu lado racional, né? E ela, inclusive, casada com um médico, então ela, no início, ela fica bem preocupada de contar para ele, porque ele não vai entender e ele vai julgar. E é interessante só mencionar que ela tem uma amiga, a melhor amiga dela é uma poeta, e essa poeta, ela fala que tem coisas que não precisam ser entendidas, somente aceitas, né? Com relação ao dom sombrio dela, e fala, inclusive, isso com relação à escrita, né, da poetisa. Então, é muito rico, né? A série é muito rica, e eu quis fazer esse paralelo aí das duas glórias, Anzaldu e Damasco, da Lucha Corp. Então, as referências, né, as obras da Anzaldúa, da Corp e da Keating, que eu mencionei também. Então, é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Juliana. Muito interessante também a sua pesquisa. Eu não conhecia essa autora e é muito interessante.